Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, em paz, tranquilos. Vamos estar abrindo no Salmo 119, versículo 57. Devagarinho estamos caminhando no maior capítulo da Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras. Roguei deveras o teu favor com todo o meu coração. Tem piedade de mim, segundo a tua palavra. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Bandos de ímpios me despojaram, mas eu não me esqueci da tua lei. À meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Ensina-me os teus estatutos. Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois criei nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Tu és bom e fazes bem. Ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu, com todo o meu coração, guardarei os teus preceitos. Engrossa-lhes o coração como gordura, mas eu me recreio na tua lei. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou prata. Até aqui. Amém, amém. Talvez os irmãos não saibam, esse subtítulo que você vê, por exemplo, no 57 em cima tem et, no 73 iod, isso aí são letras do alfabeto hebraico, tá? Vamos ao nosso texto base, livro dos Juízes, capítulo 15, Juízes 15, versículo 1 diz assim: E aconteceu, depois de alguns dias, que na cega do trigo, Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse: Entrarei na câmara de minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Tu és o Todo-Poderoso, o Eterno, o único que tem poder para edificar as nossas vidas. Então nós pedimos, Senhor, que nessa noite o Senhor nos capacite a conhecer os teus altos caminhos, Senhor. Vem com o teu poder, me capacitando a transmitir com graça, de maneira bíblica, e que os meus irmãos possam ser um solo fértil, Pai. Senhor, vem com o teu poder, edificando a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Relembrando a história de Sansão, veja, Sansão se casou com uma mulher dentre os filisteus. Isso foi uma desobediência séria à palavra de Deus. E na festa de casamento, tomado por um momento de grandeza, Sansão lança um enigma. E a aposta desse enigma era a seguinte: se os convidados, os padrinhos, decifrassem o enigma, Sansão daria para eles 30 peças de roupa de festa. Se eles não decifrassem o enigma, eles dariam as roupas de festa para ele. Aí os convidados constrangem a esposa de Sansão, a noiva, a conseguir dele o enigma. E ele conta para ela no último dia de festa, e ela conta para os seus convidados, porque eles tinham ameaçado colocar fogo nela, na família dela e na casa dela. Aí o que acontece? Decifrado o enigma, Sansão fica furioso. E mesmo furioso, mesmo numa atitude completamente errada, ele fica cheio do poder de Deus.
e desce na cidade filisteia, mata 30 homens e pega as roupas de festas dele para pagar a sua aposta. Só que muito irritado, Sansão não toma sua noiva por esposa. E como era hábito da época, para ela não se sentir desonrada, ela foi dada ao padrinho, amigo de Sansão. Isso daí era um hábito da época, que nos dias de hoje é capaz até de ser criticado. Fala, nossa, mas trataram a mulher que nem objeto. Só que na verdade, eles estavam limpando a honra da moça. E aí o que aconteceu? O capítulo 15 começa com Sansão sentindo saudades da sua noiva. Nós temos que entender que aqui é um casamento nos moldes pagãos. Não é um casamento nos moldes judaicos. Casamento judaico, em todos os casamentos judaicos, a mulher e o marido coabitavam juntos, moravam na mesma casa. Esse modelo acontecia nos povos pagãos, mas havia um outro tipo de casamento no qual o noivo não morava junto com a noiva. E de tempos em tempos ele vinha ter com ela, provavelmente em busca de relações sexuais, em busca de prazer pessoal. E como era de hábito, ele trazia um presente para a família da moça. Aqui no caso um cabrito, entendeu? Que era um animal de um certo valor. Então o que nós temos que entender? O que Sansão está fazendo aqui está dentro do costume dos povos pagãos. Isso não era problema nenhum, ninguém se sentia desonrado, entendeu? Eram relacionamentos abertos. É interessante que hoje em dia nós vivemos, principalmente na Europa, uma época de um incentivo ao neopaganismo. Se você for olhar na Europa, o que tem de pessoa pagã, e inclusive vivendo esse paganismo dentro do seu casamento, com os cônjuges tendo vários parceiros, com os cônjuges tendo um relacionamento que eles chamam de relacionamento aberto, e muitos deles alegam que são adeptos do neopaganismo. E isso, na verdade, nós sabemos que é uma estratégia do marxismo cultural para destruir a família judaico-cristã. Só que o que acontece? Hoje em dia nós trabalhamos com coisas muito bem embaladas. Elas vêm com uma roupagem que nem sempre parece aquilo que é. E as pessoas desavisadas, muitas vezes influenciadas pela mídia, muitas vezes influenciadas pelas artes, elas acabam aderindo a hábitos totalmente contrários à palavra. O que importa isso para a igreja? Porque, veja, nós não temos como lidar com o mundo lá fora. O mundo lá fora, o nosso papel é evangelizar. O mundo lá fora, o nosso papel é ser luz do mundo e sal da terra. Porém, dentro da igreja, nós sofremos uma forte influência desses ensinos satânicos. E aonde essa influência vem? Principalmente nos nossos jovens. Só que nós temos percebido nos últimos 10 anos que não são apenas os jovens que sofrem esse tipo de ataque. Existem algumas pesquisas que mostram que o número de divórcios no meio cristão é praticamente igual ao número de divórcios no meio secular. Hoje, se você olhar a quantidade de pessoas que se diz cristã e se separou, é praticamente o mesmo índice de pessoas que não são da igreja. Tudo isso são estruturas de raciocínio. Veja, nós temos às vezes uma mania de que a batalha espiritual, ela se dá assim, sai diabo, tal. É lógico que expulsão de demônios é muito legal, ver pessoas serem libertas
do poder de Satanás é maravilhoso, porque ali você vê o poder de Deus operando. Só que a luta hoje, ela é muito mais refinada. Ela é muito mais elaborada. Existem estruturas de raciocínio que vêm do maligno, mas o demônio nem está lá mais. Ele gera um ensino, ele gera uma prática, ele gera uma situação, e aí o que acontece? As pessoas bebem daquilo, se contaminam e começam a viver aquilo. Entendeu? Então o que acontece? Nunca foi tão importante a igreja ser firmada na palavra. É com a palavra que eu vou combater esse tipo de ensino. As pessoas precisam ser encharcadas da palavra. As pessoas precisam receber a palavra constante, pregada de maneira correta, porque senão elas vão beber de ensinos malignos. E esses ensinos vêm numa embalagem de presente, muito bonita, muito bem acabada. E pessoas chegam até a entrar pela apostasia e se afastar da fé. Só que não existe nada novo. Veja, Israel aqui na época de Sansão está inserido numa cultura de pecados sexuais, numa cultura de sacrifícios humanos, numa cultura de adultério, fornicação, bestialidade, pedofilia. Desde que o mundo é mundo, acontece isso. Porém, o que antes acontecia numa região, e era um hábito porque existia um alcance, hoje esse alcance é mundial. Hoje esse alcance está a um clique no computador. Essa é a diferença. Porém, hoje, nós também temos uma igreja ensinando a palavra que está a um clique no computador. Porque, veja, Deus, ele equipa a sua igreja para pregar a verdade. Uma igreja que não está pregando a verdade, na verdade, não está fluindo no mover de Deus. Porque Deus dá as ferramentas. Não existe nada que o maligno faça que vá nos pegar de surpresa em relação à Bíblia. Se você pegar os 5 primeiros livros, o Pentateuco, tudo quanto é prática maligna, o Pentateuco mostra. Basta você ter a calma, você ter a paciência de olhar e saber trazer aquele ensino para os nossos dias e aplicar aquela verdade. Então isso que Sansão está vivendo aqui, um relacionamento aberto, em que ele pensa que pode ir na casa da mulher dele a hora que ele quiser. Veja, isso aqui tem 3.250 anos. 3 milênios. E desde que o mundo é mundo acontece isso. Se nós fôssemos pegar o mundo no Novo Testamento, quando Jesus veio, era um mundo terrível, pervertido. Um mundo abraçado na idolatria, abraçado na feitiçaria, nos pecados sexuais. E sempre vai ser assim. Por quê? Porque o ser humano caído vai sempre agir conforme a sua natureza. Só vai mudar o jeito e a forma, mas a essência é sempre maligna. Amém? Amém. Vamos continuar, versículo 2. Não, vamos reler o final do versículo 1. O final do versículo 1 diz assim: porém o pai dela não o deixou entrar. Veja, aqui, eu tenho falado que pregar sobre a vida de Sansão tem sido uma experiência familiar. Gente, falar uma coisa para você. Esse pai aqui, pagão, até agora, dentro do pequeno conhecimento dele, todas as atitudes dele são corretas, segundo a cultura da época. Veja, ele fez um acerto matrimonial com a sua filha, junto com os pais de Sansão. Ele organizou uma festa para sua filha, e não foi pequena, mais de 7 dias. Quando sua filha foi desonrada,
Ele seguiu o costume da época e deu ela como esposa do padrinho. E agora que o Sansão, folgadão, achando que está tudo bem, que é o dono da carne seca, achou que ia coabitar com a esposa. O pai dela falou, não, eu já dei ela para outro marido, você não pode. Veja, isso nos relembra uma figura que tem acontecido um trabalho muito grande para eliminar ela da nossa sociedade, que é a figura do pai protetor. Por que que Deus comissionou o pai como autoridade da casa? Porque ele é revestido de uma capacitação vinda de Deus para a proteção da sua família. Aí você fala, pastor, mas tem muito pai aí que ele maltrata a família. Isso acontece porque houve uma contaminação, porque houve uma perversão. O trabalho do maligno é pegar todos os propósitos de Deus para o homem e perverter. É um trabalho incansável, que passa das mais variadas formas. Mas para nós não importa o que estão fazendo lá fora. Para nós importa o que eu estou fazendo aqui. E a figura do pai é de um pai que protege a sua família o tempo todo, é um cão de guarda. Da mesma maneira o pastor da igreja, ele tem que ficar de olho se não entra lobo aqui. Se entrar lobo aqui, ele pega o seu cajado e dá no meio da cabeça para o lobo ir embora. Porque a igreja não é lugar de lobo, a igreja é lugar de ovelha. O pai é a mesma coisa. Qual é seu papel, meu irmão? Vigiar o que está acontecendo na família, vigiar os relacionamentos, as pessoas que se aproximam. Qual é o relacionamento de trabalho? E as irmãs não têm que ficar bravas com isso, porque um pai deveria louvar a Deus, falar, nossa, meu marido, com todos os defeitos que ele tem, ele está tentando ser um homem de Deus. E está tentando cumprir o seu papel em relação a nossos filhos, em relação a mim, entendeu? Então o nosso papel como pai é proteger nossa família, como? Dentro do padrão cristão. Esse é o nosso papel. Nós, homens, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e vamos responder para Jesus o que fizemos em relação à nossa família. E em cima do certo ou do errado, nós vamos receber prêmio ou disciplina. A sorte é que nós já vamos chegar lá salvo. Não é um tribunal para julgar salvação ou não. Nossa salvação já foi decidida na obra da cruz do Calvário. Mas isso não nos permite que vivamos uma vida irresponsável. Como pais, temos que proteger nossa família. Você tem que ser um pitbull, guardando a sua família e não se acanhe. E se um filho se rebelar, senta com calma, com amor, explica. Pega a Bíblia, eu posso te ajudar. Eu te passo os textos bíblicos. Não entre numa discussão apenas verbal. Use a palavra. Chega para a esposa e fala, olha, esposa, o que eu estou tentando fazer é isso, isso e isso. Leia os textos. Com certeza, a sua mulher ama Deus. E quando ela vê a Bíblia orientando aquilo, ela vai falar, puxa, obrigado. Me desculpe porque eu estava entendendo errado, estava querendo achar que você estava sendo muito mandão. Entendeu? Da mesma forma, as mães têm um radar de coisa errada. Entendeu? Mulher tem faro para ver gente errada. A mulher não é inferior, ela tem a mesma dignidade que o homem perante Deus. O único detalhe é que ela tem um papel diferente, ela é a auxiliadora, a adjuntora, essa é a melhor palavra, idônea. Entendeu? E muitas vezes o homem não percebe, mas a mulher percebe daquele cutucão, amor, ó, vê lá. E aí o homem, né, meio bobeando, mas vai, faz e dá certo. Entendeu? Porque os dois são um só, os dois têm o mesmo projeto, que é uma família que serve a Deus de maneira bíblica. Amém?
Esse exemplo desse homem pagão aqui. Entende? É uma coisa para a gente parar para pensar. Porque à nossa volta existem incrédulos que protegem sua família, muitas vezes melhor do que muito crente. Porque o crente está se omitindo. Amém? Vamos seguir, versículo 2. E disse-lhe seu pai: por certo, pensava eu, que de toda desprezavas, de sorte que a dei ao teu companheiro. Porém, não é sua irmã mais nova, mais formosa do que ela? Toma-a, pois, em seu lugar. Então Sansão disse acerca deles: inocente sou essa vez para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. Veja, novamente a atitude do pai. É melhor um mau acordo do que uma boa demanda. Tentou apaziguar a situação. Gente, existem momentos na nossa vida que para você matar o assunto ali, para você matar a encrenca ali, talvez você vai fazer algum acordo que não estava dentro do seu planejamento. Veja, o pai ia casar a filha mais velha. O Sansão sumiu. De repente o cara aparece com um cabrito querendo entrar, dormir com a filha mais velha. O que o pai faz? Olha, eu achei que você não queria. Daí, como nosso hábito, dei por coisa. Agora, tem a mais nova, que é até mais bonita que ela. Isso também, dentro da cultura da época, não era problema nenhum. Entendeu? E Sansão poderia ter aceitado e teria uma esposa, na visão até de Sansão, do jeito que ele era, igualzinha a outra. Só que nós temos que entender que o capítulo 13 e 14 nos mostram que Deus procurava ocasião para levantar Sansão contra os filisteus. E aí Sansão, caprichoso como sempre, vaidoso como sempre, não aceita essa proposta. E olha que interessante, quem afrontou Sansão, quem pisou na bola com Sansão, foi a família da noiva. Se ele tivesse que fazer uma reclamação, se ele tivesse que fazer algo, era contra a família. Curiosamente, o que ele fala? Olha, agora o que eu fizer contra os filisteus está tudo bem. Aí você fala, peraí, mas o que os filisteus têm a ver com a família da moça? Nós não sabemos o que tem a ver, só sabemos que Sansão, entregue aos seus próprios desejos, vai descarregar toda a sua ira, toda a sua frustração, toda a sua indignação contra os inimigos do povo de Deus, os filisteus. E aí o que ele vai fazer? Versículo 4. E foi Sansão e pegou 300 raposas, e tomando tochas, as virou cauda a cauda, e lhes pôs uma tocha no meio de cada duas caudas. E chegou fogo às tochas, e largou-as na seara dos filisteus, e assim abrasou os molhos com a sega de trigo, e as vinhas e os olivais. Vamos fazer uma pausa aqui. Primeiro vamos entender o quadro. A palavra original aqui, ela pode ser tanto raposa como chacal. Entendeu? Só que existe uma mudança muito grande, porque se for chacal, o chacal é o tipo de um cachorro que anda em bandos. O que seria muito mais fácil para capturar 300. Capturar 300 raposas não era uma tarefa tão fácil, mas, sendo um desígnio de Deus, não teria problema nenhum. Agora, o que acontece? Quando eu estava preparando a palavra, eu lembrei dos ecochatos. Hoje em dia, tem muita gente comunista que fica procurando sempre uma desculpa para criticar a Bíblia. E eu já vi gente falando o seguinte, olha,
essa Bíblia de vocês não dá para entender. Porque lá no começo da Bíblia, manda Adão cuidar e cultivar do jardim. Só que um dos heróis bíblicos, chamado Sansão, bota fogo em animais vivos para ocasionar vingança. Isso que eles fazem, gente. Isso é uma distorção terrível. Eu não vou entrar aqui no mérito de que o homem tem que dominar sobre o planeta e esse domínio sugere proteção. Embora eu tenha certeza que nesse diálogo ambientalista tem muita coisa errada. Mas eu não quero entrar por esse lado. Mas posso fazer uma advertência assim: cuidado com o ambientalismo. Porque existe toda uma tendência no mundo, uma tendência de trazer princípios do hinduísmo para o mundo ocidental e equiparar o ser humano, que é a coroa da criação, às criaturas. E o que é pior, se precisar tirar o ser humano para manter a criatura, o pessoal faz. Isso é hinduísmo. Essa história de que um mosquito pode ser minha bisavó, de que aquele macaquinho que está andando na árvore pode ser meu tio-avô que morreu. Isso é hinduísmo. Isso é uma aberração. Veja, o homem é a coroa da criação. E o homem tem a responsabilidade de zelar. A ideia que estão vendendo por aí é que é o seguinte: você é o vírus do planeta. Você é o câncer do planeta. E esse planeta não merece ser habitado por você. Essa é a ideia que tem por trás. E aí eles distorcem a verdade bíblica, colocando o homem, que é a coroa da criação de Deus, no mesmo nível das criaturas criadas. E não, nós estamos acima. Nós temos que dominar e proteger. Entendeu? Porém, o próprio Deus, vamos pegar um exemplo recente, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Deus abre um lençol e fala para Pedro: mata e come. Todos os animais estavam lá. O que nós temos que fazer é algo digno. Entendeu? Eu lembro, por exemplo, os irmãos sabem que umas 3 semanas atrás nosso gatinho morreu. E eu amanheci de manhã, nós estávamos tratando ele, eu percebi que ele estava morrendo. O que eu fiz? Deixei ele confortável, o animalzinho estava brigando pela vida dele, e nós estivemos ali do lado até o momento que ele partiu. Então o nosso papel é dar uma morte digna, como protetores. Agora, pegar o texto bíblico e falar que Sansão colocou fogo em animal vivo é um absurdo. Primeiro, um animal queimado não ia conseguir correr os campos. Segundo, ele colocou provavelmente uma corda e amarrou a tocha na corda ou uma mecha de fogo. Os animais assustados saíram correndo pelas plantações dos filisteus. Era época de colheita. Aquela tocha pegou fogo até o momento que chegou no cordão. Quando o cordão pega fogo, o que ele faz? Ele rompe. E os animais foram embora. Agora, para mentes pervertidas, malignas, satânicas, que procuram achar lugar toda hora contra a Bíblia, eles já colocam uma mentira aqui. Percebe como é coisa refinada? Que se o crente não está preparado, vai passar vergonha. Porque a campanha anticristã é tão grande que você corre o risco um dia de estar num casamento e o cara olhar para a sua cara e falar: você quer saber porque eu não curto a Bíblia? Por quê? Ah, porque na Bíblia eles maltratam os animais. E eu odeio quem maltrata os animais. E aí você vai começar a gaguejar na frente da pessoa. E você não vai ter um argumento bíblico. Isso que eu acabei de falar, você tem que ter na ponta da língua. Você fala: peraí, fulano, não é assim, é o contrário. O primeiro livro religioso que manda proteger os animais é a Bíblia. Agora, o que eles fazem aí fora é contrário à Bíblia. E colocar a pessoa no lugar dela.
Entendeu? Porque sempre tem alguém querendo jogar areia no ventilador dos cristãos. Sempre. Hoje em dia parece que é moda. Vai bater, bate em crente, bate em cristão. Essa é a ideia. E você tem que estar preparado. Você tem que saber o que responder. Talvez você não precisa ter essa eloquência toda minha. Eu estou pregando aqui, eu tenho que representar bem. Mas você pode, de maneira simples, explicar isso que eu acabei de explicar. Entendeu? O que Sansão faz? Numa estratégia aparentemente sensacional, ele destrói toda a colheita dos filisteus. Foi direto no suprimento. Gente, eles iam ter dificuldade de sustentar o país por 1 ano. Imagina o que é você retirar a colheita agrícola de 1 ano. Uma colheita que já não tinha a produtividade que tem hoje. Eram técnicas rudimentares, a produtividade era muito menor. Num terreno extremamente seco, extremamente árido. Sansão, em uma estratégia, arranca com raiz e tudo, toda a infraestrutura dos filisteus. Isso lembra o que as pragas do Egito fizeram contra os egípcios. O que Deus faz ali? Deus arranca literalmente toda a infraestrutura de água e de comida. Deus é um tremendo estrategista. É que quando nós lemos a Bíblia, nós às vezes não conseguimos enxergar isso. Mas qual foi a primeira praga do Egito? O rio Nilo, que é todo o fornecimento de água do Egito, virou sangue. E aí, curiosamente, para mostrar que eles tinham poder, o que os magos fazem? Mais água e sangue. Até hoje eu não entendo isso. Um fez a água virar sangue, os magos fazem mais água virar sangue. Eles falam, não, tinha que mandar voltar. Entendeu? Então a gente percebe Deus trazendo um juízo pesado sobre os filisteus. Essa estratégia de Sansão foi terrível, foi tão terrível que olha o que aconteceu. Versículo 5. E chegou fogo... Não, já li o 5. 6. 6. Então perguntaram os filisteus, quem fez isso? E responderam, Sansão, o genro do Timinita, porque lhe tomou sua mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a fogo a ela e a seu pai. Então lhes disse Sansão, é assim que fazeis? Pois havendo-me vingado eu de vós, então cessarei. E feriu-os com grande ferimento, pernas juntamente com coxas, e desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Fazer uma pausa aqui. Entendam, os filisteus procuram saber quem fez aquilo. Assim que eles ficam sabendo, eles matam a família da noiva de Sansão. Queimam tudo. Sansão viu aquilo, o que ele faz? Ele abre uma segunda vingança. Só que o termo aqui no hebraico, perna juntamente com coxa, mostra que Sansão destroçou os inimigos. Sansão, ele fez uma carnificina. Ele veio arrebentando com os filisteus, moendo. Não foi uma mortezinha, foi algo aterrador. É que no português você não percebe tanto pela tradução. Mas esse termo aqui que tem aqui, no versículo 8, feriu-os com grande ferimento, pernas juntamente com coxa, mostra o quê? Que eles foram destroçados. E no campo onde havia filisteus, a visão que se tinha era de corpos de filisteus destroçados. Arrancar perna, arrancar braço, arrancar cabeça. Foi terrível o que Sansão fez. E aí ele foge para a região de Etã. Ele se recolhe para a região de Judá. Olha o que o versículo 9 diz. Então, os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá, e estenderam-se por Leí. E perguntando-se os homens de Judá,
por que subistes contra nós? E eles responderam, subimos para amarrar a Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Veja, Sansão vira inimigo nacional. Ele se transforma na pessoa mais procurada daquele domínio dos filisteus. E assim que eles ficam sabendo que Sansão foge para Judá, eles vão atrás. Entendeu? Para prender Sansão e tirar ele de circulação. Os homens de Judá vêm perguntar para os seus dominadores: por que vocês estão nos cercando assim? Nós não fizemos nada. Veja que interessante, aqui começa a mostrar um fator muito importante na história de Sansão. Nos outros juízes, sempre que o povo ficava debaixo de dominação, o povo clamava a Deus e o povo se arrependia. No caso de Sansão, eles estão plenamente adaptados com o dominador. O diabo pisou no pescoço deles, está sapateando nas costas, e eles estão tranquilos, numa boa. Olha, eu estou aqui comendo capim, comendo grama, mas está tudo bem, ninguém me matou. Entendeu? Em vez deles chegarem para Sansão e falar, vamos... Eles não clamam, eles não se arrependem, eles não pedem perdão. Isso, infelizmente, acontece na vida de muito cristão. Tem cristão que se habitua com o pecado e entra numa prática pecaminosa. E nós temos que entender que práticas pecaminosas têm consequência espiritual. E essa consequência espiritual muitas vezes paralisa a vida do crente. Só que o crente, em vez de se levantar contra aquilo, em vez de clamar a Deus, em vez de se arrepender, em vez de buscar solução, ele simplesmente deixa o diabo pisar no pescoço dele, sapatear nas costas e está tudo em ordem. Numa boa, tranquilo. Sabe? Cuidado, gente. Você se acostuma com o pecado, você se acostuma com as práticas erradas. Você se acostuma com o diabo oprimindo a sua vida. Não é isso que Deus tem para você. Sempre que o diabo se levanta com algum tipo de ataque, algum tipo de opressão, qual é o seu papel? Entrar em batalha de oração. Senhor, isso. Senhor, aquilo. Senhor, põe tua mão aqui. Senhor, tal. Porque não é vontade do Senhor que isso aconteça. Isso tem a sua função. Muitas vezes Deus usa essa disciplina para trazer o crente de volta. Mas de maneira nenhuma a Bíblia nos autoriza a acostumar com o pecado, acostumar com a opressão maligna e está tudo bem. Ao contrário, Pedro fala, ao qual resistir firmes na fé. Esse é o nosso papel. Agora o povo aqui está acomodado. Olha o que eles vão fazer, olha que absurdo. Versículo 11. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? E ele lhes disse: assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Olha que interessante, gente. Sansão fez um estrago. Eles estão aqui na frente, talvez, do mais poderoso juiz de Israel. 3.000 homens. Gideão livrou Israel com 300. 10 vezes o número que Gideão tinha. O exército dos amalequitas era de 135.000 homens. Aparentemente aqui os filisteus não desceram com tantos homens, que Sansão vai matar 1.000 deles. O que eles tinham que fazer? Pegar o juiz e falar: agora é a nossa oportunidade, vamos destruir os filisteus. Deus entregou. Ó. Entendeu? Mas não, eles vão dar uma bronca em Sansão. Pastor, por que você expulsou aquele demônio?
Eu estava tão acostumado com ele na minha vida. Mais ou menos o que eles fizeram foi isso. Imagina você ir numa igreja, o diabo está pisando na sua cabeça. O demônio sai. Aí você fica bravo com o pastor. Por que expulsou? Estava de boa com ele. É o que eles estão fazendo aqui. O capeta está pisando nas costas dele. Eles vão e brigam com Sansão. Gente, a mesma coisa na sua vida. Às vezes você recebe um aconselhamento. E, por exemplo, a sua esposa quer mudar. De repente, passa 2 semanas, ela vem falar com o pastor. Pastor, estou com um problema lá em casa. Por quê, irmã? Não, porque eu estou tentando ler a Bíblia lá em casa, que o pastor orientou. Só que o irmão não está querendo ler a Bíblia. Está dizendo que agora eu estou muito chata. Aí você vai conversar com o irmão está de bico. Entendeu? Porque você falou para ler a Bíblia. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Por quê? Porque nós não gostamos de mudança. Na verdade, a gente gosta de ficar acomodado. E empurrar a vida com a barriga. E tudo vai muito bem, obrigado. Isso não é cristianismo. Muitas vezes você vai vir aqui, você vai ouvir coisas que te incomodam, que vão ser um soco direto no seu estômago. E vai doer. Porque a palavra de Deus, pregada corretamente, ela confronta. Quem é acomodado tem dificuldade, nós percebemos. Já teve gente que apareceu aqui, ficou 3, 4 semanas, evaporou, ó, sumiu, falou, você é maluco, esses caras são doidos. Já aconteceu. A Sabrina, o Júlio e o Rodrigo estão desde o começo aqui na igreja. Teve gente que caiu de paraquedista aqui, evaporou. Jomar mesmo acompanhou. Da onde nós viemos. Comecei a pregar a Bíblia lá, a igreja me tesourou. Tinha irmão que virava a cara para mim, eu não é. Entende? E eu nem falei muito, uma vez só cheguei e peguei e falei, gente, vocês não têm banheiro em casa, não? Por que toda hora que nós estamos na palavra fica levantando para ir no banheiro? Vamos ter reverência com a palavra? Estamos preparando aqui a palavra, pregando uma palavra do seu interesse, então, por favor, vá no banheiro antes e fique em casa. Lembra disso? Nunca mais chamaram para pregar. Nunca mais. Aí eu percebi, né? O meu tempo tinha dado e piquei a mula. Mas é assim, porque a palavra de Deus confronta. Entendeu? É o que esse povo aqui está fazendo. Sansão, você não sabia que o diabo morava lá em casa, que os filisteus dominam sobre a gente? Olha que absurdo. Esse povo tinha que agradecer que Sansão estava lá. E eles brigam literalmente com Sansão, praticamente isso. E aí o que acontece? Versículo 12. E disseram-lhe, descemos para te amarrar e te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhes disse, jurai-me que vós mesmos não me acometereis. E eles lhe falaram, dizendo, não, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos nas mãos deles. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Olha que interessante. O medo de Sansão é que aquilo fosse uma cilada. Só que os homens de Judá prometem, nós não vamos te matar. Só vamos te amarrar fortemente. Por quê? Porque eles tinham medo dos filisteus matarem eles, se não entregassem Sansão. Curiosamente, Sansão se deixa, entre aspas, entregar. Mas havia um propósito em tudo isso. Você fala, não, você está maluco, né? Como que você vai se entregar para o inimigo? E olha que interessante o que acontece. Versículo 14. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho, que se queimaram no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Vamos fazer uma pausa aqui.
Eu estava pesquisando o original em hebraico. É muito legal. O texto quer dar a ideia de que as cordas derreteram. Tamanha força de Sansão. Literalmente a ideia do texto é que as cordas derreteram, tamanho poder de Sansão. Veja, os filisteus quando veem Sansão, vêm jubilando. Pegamos o cara. Tivemos a vitória. Quando eles põem a mão nele, o poder de Deus vem, Sansão se solta. E olha o que Sansão vai fazer. Versículo 15. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Vamos fazer uma pausa aqui. Mais uma vez Deus nos surpreende. O jumento tinha acabado de morrer. A queixada, quando você olha a parte de baixo do queixo de um cavalo, de um jumento, ela tem a forma de um machado. Pelo animal ter acabado de morrer, ela é extremamente dura e afiada com os dentes de baixo, porque estão na queixada. Então você imagina uma peça que é em forma de U, como se tivessem 2 machados, cheio de dente e com lugar para segurar aqui no meio. O mais curioso, o que é? Sansão era nazireu. Ele não podia tocar em animal morto. Mais uma vez, Deus surpreende a nossa religiosidade e usa Sansão fazendo tudo errado. Sansão não podia tocar em animal morto, ele na hora se tornaria ritualmente impuro. Mostrando que o principal voto de Sansão estava ligado ao cabelo. Porque assim que o cabelo foi cortado, o cabelo representava a consagração. O cabelo era o fator externo, visual, que mostrava que ele era nazireu. Isso você pode fazer até um link, uma ligação com o nosso testemunho, que mostra que nós somos cristãos. O que mostra que você é cristão hoje? Que você carrega uma Bíblia e fala crentes, tão certo como vive o Senhor? Ou é o seu testemunho? É o seu testemunho. Se você quebrar o seu testemunho, compromete todo o pacote. Então a coisa mais curiosa que tem, veja, aliás, na história de Sansão é muito marcante isso. O poder que Deus tem de usar gente torta, gente errada. Vou dar um exemplo. Os irmãos, lógico, eu imagino que os irmãos gostam da minha pregação, porque estão sentados aí. Se não gostassem, não estavam sentados. Mas às vezes eu ouço as minhas pregações e falo, ai Deus, como eu tenho que melhorar. É palavra errada. É gíria. Depois o Oscar explica para eles o que é gíria. São termos que não são os mais apropriados. Às vezes falta S nas palavras. Às vezes eu deixo de falar coisa. Às vezes falo demais num assunto. Mesmo assim, Deus pega a pessoa e usa para edificação. Da mesma maneira nós, no nosso dia a dia, tanta deficiência, tanta dificuldade, tanta coisa para aprender, tanta coisa para mudar. E Deus nos usa. No testemunho cristão, numa oração, numa palavra de ânimo, num companheirismo, em fazer um socorro. Sabe? Essa é a natureza do Deus da Bíblia. Principalmente por quê? Porque Deus é glorificado quando Ele usa os improváveis. Deus é Deus dos improváveis. Olha para trás na sua vida e vê se você salvaria você. Eu não salvaria, não. Entendeu? Ainda Deus é irônico, pega o roqueiro, bem louco, e transforma em pregador. Esse é Deus, um bom humor tremendo. Entendeu? Mas isso não acontece só comigo, isso é a coisa mais comum na igreja. E você vê Sansão aqui, Sansão é quase o anti-herói. O que movimenta Sansão é seus desejos carnais.
O que movimenta Sansão é sua natureza pecaminosa, e Deus pega aquele pacote todo e usa para começar a executar juízo contra os filisteus. E ele pega um animal impuro e faz um verdadeiro estrago. Olha que interessante. Ó, 16. E saiu, então disse Sansão, com uma queixada de jumento, montões sobre montões, com uma queixada de jumento, feri a 1000 homens. Gente, numa campanha, ó, o valente de Davi, que numa campanha militar conseguiu vencer mais homens, venceu 800. Você vai lá, se eu não me engano, lá para o 2 Samuel, tá lá. Só que ele venceu 800 numa campanha militar. Não é que ele entrou em briga com 800. Ele foi vencendo dentro daquela campanha e derrotou 800 homens. Aqui, a narrativa do texto é um pouco diferente. Havia uma guarnição de filisteus. O que Sansão faz aqui é totalmente sobrenatural. A quantidade de homens envolvida na luta pessoal é muito maior. São situações diferentes. O que Sansão fez aqui se equipara a Davi derrotando Golias. Foi algo poderosíssimo. Ele mata 1000 homens. E aí o que acontece? Novamente a gente tem uma dificuldade na língua. Sansão mata 1000 homens e faz uma musiquinha, zombando dos filisteus, que é esse versículo 16. Então disse Sansão, com uma queixada de jumento, montões sobre montões, com uma queixada de jumento, feria 1000 homens. As palavras no hebraico, elas rimam. E ele faz uma musiquinha, para zombar dos filisteus, mostrando a característica de Sansão. Sabe, o lobo perde o pelo, mas não perde o vício. Não sei se tem esse ditado lá na Venezuela, mas o lobo perde o pelo e não perde o vício. E aí o que acontece? 17. E aconteceu que, acabando de falar, lançou a queixada de sua mão e chamou aquele lugar de Ramate Leí. O que ele faz? Ele joga a queixada fora. Matou todo mundo, está tranquilo. E aí a narrativa muda, acontece um fato inusitado, versículo 18. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse, pela mão do teu servo, tu deste essa grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede? E cairei na mão desses incircuncisos? Olha que interessante. Novamente Deus nos surpreende na narrativa. Gente, Sansão, anti-herói. Só que o anti-herói faz uma oração bíblica. Uma oração que glorifica a Deus. Lembra quando no evento do bezerro de ouro, Deus chega para Moisés e fala, olha, eu estou vendo que esse povo é de dura serviço. Vou destruir esse povo e vou fazer um outro de você. Como Moisés ora intercedendo, fala, Senhor, não faz isso. Porque aí vão dizer que o Senhor tirou o povo do Egito com mão forte para matar o povo no deserto. O que Moisés faz? Moisés recorre à glória de Deus, fazendo sua intercessão. Curiosamente, Sansão, que não era nem a unha encravada de Moisés, faz uma oração bíblica. O que ele envolve? Senhor, estou morrendo de sede aqui, acabei de operar um livramento enorme. O Senhor vai deixar eu morrer para cair na mão desses incircuncisos? Irmãos, lembre-se disso nas suas orações. Quando a gente ora por cura, é lógico que o nosso alvo é a cura. Quando nós oramos pedindo um emprego, é lógico que o nosso alvo é o sustento financeiro.
Gente, normal. Eu também, quando vou orar por alguma coisa, meu primeiro pensamento é o problema. Mas no meio da oração, nós temos que lembrar que o alvo da oração é glorificar a Deus. Isso me lembra alguns aspectos da teologia da oração. Por exemplo, por que nós fazemos orações específicas? E por que eu oriento as pessoas a fazer orações específicas? Porque orações específicas, quando são atendidas, glorificam a Deus. E a sua fé é fortalecida. Então, você vai pedir um emprego? Senhor, abre a porta do emprego. Está errado? Não. Mas não é melhor? Senhor, eu peço que o Senhor venha abrindo um emprego. Mas um emprego que eu possa te servir. Um emprego que não me atrapalhe na minha vida na igreja. Um emprego que não me atrapalhe na criação dos meus filhos. Por exemplo, você que é mulher. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho meus afazeres de família. Não pode ser qualquer emprego, senão minha casa vai ficar destruída. E tu não és um Deus que destrói lar. Ao contrário, para a tua glória, tu és um Deus que fortalece os lares. Nossa oração tem que ser inteligente. Por exemplo, certa vez, uma irmã pediu oração para uma vaga na faculdade. Aí um irmão bem velhinho orou, e ele orou da seguinte forma: Senhor, tu és o Todo-Poderoso que abriu o Mar Vermelho. Ó, por onde ele entrou. Então, Senhor, em nome desse poder, para que o teu nome seja glorificado, nós sabemos que não é muito para ti abrir a porta da faculdade para esse irmão. Isso é uma oração bíblica. Não é essa mentira que tem hoje, eu decreto em nome de Jesus. Gente, você não tem esse poder. Isso é heresia quase. Isso só não chega a ser uma heresia porque não mexe com salvação. Se mexer com salvação é heresia. Mas é um falso ensino grosseiro. Já expliquei para vocês, a Bíblia mostra que o único ser que tem poder de falar e acontecer 100% das vezes é Deus. Somente Deus. Só que te venderam uma teologia maligna, que inclusive transforma você numa pessoa vaidosa, transforma você numa pessoa orgulhosa, e você esquece o alvo principal da oração, que é que Deus seja glorificado. Nós fomos salvos para glorificar a Deus. Toda a nossa prática cristã é para glorificar a Deus. Não tire o foco da glória de Deus. Sansão aqui é um exemplo. Quando ele vai orar por uma necessidade física básica, Senhor, para que eu não caia na mão dos incircuncisos. O que fizeram hoje em muitas igrejas? Se retira Deus do trono e se coloca o homem. Isso é pecado. Isso chega a ser quase idolatria. Entendeu? Existem louvores hoje em dia que o homem é o centro. E se você não estiver atento, você está cantando uma música que está engrandecendo o homem, dentro do lugar onde Deus deveria ser engrandecido. E as pessoas fazem isso no automático, porque não são ensinadas que aquilo é uma prática errada. Entendeu? Eu lembro a vez do irmão João, 25 anos, 26 anos de igreja, quando eu conversava com ele sobre confissão positiva, mostrando os textos da Bíblia, falava, João, não tem confissão positiva. E fui mostrando, fui explicando os textos sem tirar do contexto. Porque se tirar do contexto aí fica fácil, eu faço o que eu quero com a Bíblia. E aí eu lembro que no fim eu conversei, João, o que é mais correto segundo a Bíblia? Eu orar dizendo, eu profetizo, eu decreto, ou eu orar da seguinte forma, Senhor, Tu és o Todo-Poderoso. A Tua vontade sempre se cumpre. Senhor, nós somos pequenos e Tu és grande. Se o Senhor não colocar a mão nessa área, nada vai acontecer. Então, Senhor, tem misericórdia de nós. Seja glorificado nessa oração atendida. Eu lembro que aquela frase desmontou qualquer argumento do irmão João.
E ele baixou a cabeça e falou, nossa, nunca tinha pensado por esse lado. E eu acreditava sinceramente que se eu falasse, acontecia. Eu falei para ele, irmão, acorda, quanta coisa a gente fala. 99% delas não acontece. Isso é teologia distorcida. Então nós pegamos aqui Sansão com uma teologia correta de oração. Veja, quando Jesus nos ensina a orar, vou dar uma base rápida, não é nem o assunto aqui, mas eu ia falar isso no comentário. Pai nosso que estás no céu. Amém. Somos filhos de Deus. Santificado é o teu nome. Tu és separado de todo esse lixo que está aqui. Lixo que eu falo é tudo, tá? Nós somos perfumadinhos já hoje. Porque somos filhos, né? Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, não a minha. Tanto na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, o alimento, dai-nos hoje. Senhor, perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados. Da mesma maneira que eu perdoo quem peca contra mim. Eu também tenho um coração perdoador. Não nos deixes cair em tentação. E livra-nos do mal. Essa é a teologia da oração. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Percebe que muitas vezes as suas orações não são atendidas? Porque você cai naquilo que Tiago, o irmão de Jesus, fala. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para usares em seus próprios deleites. Se eu não me engano, está lá Tiago 3, ou 4, um dos dois. Por isso que nossas orações não são atendidas. Entendeu? Então, quando você orar, seja humilde. Ore baseado na verdade da palavra. Ore baseado na bondade de Deus. Ore baseado na santidade de Deus, na glória do nome dEle. É assim que eu tenho que orar. Compreendendo que tudo que você pedir, sendo a vontade de Deus, vai cumprir. Ah, não cumpriu, é porque não era a vontade dEle. Quanta coisa eu já pedi para Deus, Deus não deu. E passados os anos eu vejo, nossa, sorte que Ele não deu, senão eu me arrancava os cabelos. Deus sabe o que faz. Entendeu? Fosse atender a oração de todo mundo, misericórdia. Amém? Versículo 19. Então Deus fendeu uma cavidade que estava na queixada, e saiu dela água, e bebeu. E recobrou o seu espírito, e reanimou-se. Por isso chamou aquele lugar a fonte do que clama, que está em Leí até o dia de hoje. E julgou a Israel nos dias dos filisteus, 20 anos. Aqui, aparentemente, tem mais uma inconsistência bíblica. Sansão não destruiu os filisteus com uma queixada? E depois que ele destruiu o filisteu, ele não jogou a queixada longe? Como que Deus faz sair água da queixada? Se eu fosse ateu, eu falava, ó, tá vendo, Bíblia? Nem o escritor da Bíblia se entende. Num versículo falou que jogou a queixada longe, no outro versículo falou que saiu água da queixada. Como é que eu vou acreditar num livro desse? Se fosse ateu, você não ia fazer isso? Eu ia. Fazia comer essa Bíblia sua aí. Só que nós temos que entender o seguinte. Leí quer dizer queixada. A região de Leí é chamada queixada. O local onde Sansão estava, o nome do local é queixada. Queixada é o lugar. E aí naquele lugar abre uma fenda na rocha, olha que interessante. Novamente semelhante ao Êxodo, quando Moisés fere a rocha e sai água da rocha. Da mesma maneira, olha as semelhanças, o agir de Deus parecido. E sai água da rocha. E olha que interessante, não saiu água só para Sansão. O poço ficou aberto até o dia, pelo menos garantido, não sabemos depois, até o dia que foi escrito Juízes. Provavelmente quem escreveu Juízes foi o profeta Samuel, o último juiz. Provavelmente foi ele.
Não temos certeza. Mas o que nós sabemos é o seguinte, até o dia que foi escrito o livro de Juízes, essa fonte estava lá e o povo bebia água. Deus não somente abençoou Sansão, mas abençoou os que viviam depois do lugar que nem sabia direito o que estava acontecendo. E nós vemos isso todos os dias. Muitas vezes Deus abençoa um local, Deus abençoa uma igreja, Deus abençoa um trabalho, Deus abençoa um bairro, só por causa do povo de Deus que está ali. Lembra que Potifar, o egípcio, fala para... Potifar não, Labão, pegar um exemplo melhor. Labão fala para Jacó: eu sinto que o teu Deus tem me abençoado por tua causa. A Bíblia fala que a casa de Potifar, o egípcio, era abençoada por causa de José. Existem empresas que são abençoadas porque você está lá. Temos que lembrar que Deus entesoura o ímpio para abençoar o seu povo. Isso é bíblico, normal. Amém? O que nós aprendemos nessa noite? Revisando, veja. Aqui é uma coisa interessante. Se Sansão tivesse aceitado o acordo com o seu sogro, nada dessa confusão tinha acontecido, correto? Não foi uma confusão? Gente, quanta gente morreu? Quanto prejuízo? Aí se podia falar de maneira carnal, ó, tá vendo? Se Sansão tinha que obedecer. Saía com a mulher mais nova, maior lucro. Ia casar com a encrenca mais velha, casou com a encrenca mais nova, tá tudo resolvido. Aí Deus fala, não é assim. Existe muita coisa que acontece na nossa vida que você não compreende muito bem, mas aquilo é para cumprir o propósito de Deus. Muitas vezes o propósito de Deus vai se desenrolar por uma série de caminhos difíceis, que você não vai compreender muito bem. Entenda, o fato de você estar no plano de Deus não garante que você não vai ter problemas. Ao contrário, eu até imagino que se você está no plano de Deus, mais encrenca tem, mais luta tem. Isso é uma visão infantil da Bíblia. Visão de criança. Que mais que nós vimos? Veja, a atitude impetuosa de Sansão, impensada quase, cumpriu o juízo de Deus. Existem atitudes nossas, que nós fazemos, que às vezes na hora a gente não compreende muito bem, mas aquilo tem um propósito. Veja, não use essa afirmação para fazer coisa louca, nem para fazer coisa errada. Deixa a Sansão lá, só tira o princípio. Fala, ó, Deus, ó, eu não estou entendendo muito bem, mas eu sei que o Senhor está nisso, senão não acontecia. Temos que pegar a visão de soberania de Deus e usar a soberania de Deus, que garante que tudo que acontece é vontade dele, e trazer essa verdade para acalmar meu coração ansioso. Muitas vezes a gente se esquece da soberania de Deus. O que mais que a gente vê? Bom, destruiu o suprimento do inimigo, tá? Agora, o principal ensino, né? O povo com medo não consegue enxergar nada. É só você olhar o que nós estamos passando esses últimos 24 meses. Uma população em pânico, que abriu mão de pensar, e que está fazendo as coisas mais malucas, de uma maneira louca, sem pensar, sem medir as consequências, e está tudo bem, e pode levar minha carteira, que está tudo em ordem, pode fechar minha porta, que está tudo em ordem, para o bom entendedor, meia palavra basta. E a turma abriu mão de pensar. Conversa com a turma aí fora, nós temos gente em pânico, gente que desparafusou. O que você imagina uma pessoa andando dentro de um carrão com um ar-condicionado de focinheira, sozinho?
No meio da floresta, 19 quilômetros quadrados, o cara tá de focinheira. Diferente nos locais que vai. Para você ter evitar problema. Você vai agir com bom senso. Vai evitar problema. Mas o pessoal abriu mão de pensar. Entendeu? As pessoas fizeram a coisa mais maluca. Nós, povo de Deus, ao contrário. Quando o mundo lá fora está pegando fogo, é que eu tenho que ter mais sabedoria e discernimento e unção para vencer essa fase difícil. E não fazer besteira. Nem para lá, nem para cá. O medo é uma ferramenta dada por Deus para proteger. A gente faz as montanhas lá, o Abner já foi, o Gilmar já foi, Júlio. Na montanha que a gente faz tem um monte de grampo. Quando você olha para aquilo, dá medo. E eu acho bom, porque conserva os dentes na boca. Você não vai fazer arte. Você vai com cuidado, com segurança, tranquilo. Você está dirigindo o carro, começa a chover forte, o que você faz? Diminui a velocidade. Ah, tá com medo? Tô, não sou burro. Entendeu? Então o medo tem que ser usado a seu favor. Agora, quando o medo se transforma em pânico, ele vira opressão, que é o que aconteceu com esse povo. Que é o que está acontecendo hoje. As pessoas foram cegadas pelo medo. Amém? E aí, encerrando a teologia das nossas orações. Sempre fazer orações baseadas na verdade bíblica. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo. E oro pedindo, Senhor, que nós possamos ter bom senso, sabedoria, discernimento, que possamos estar aprendendo todos esses princípios e usando em nossa vida. Senhor, não permita que caiamos em nenhum tipo de armadilha. Não permita que tenhamos qualquer atitude sem pensar, sem orar, sem refletir na tua verdade. Senhor, estamos vivendo um tempo difícil. Que nós possamos ser guardados por ti de todo mal e que possamos viver de maneira santa, de maneira justa, de maneira irrepreensível, com todo bom senso e sabedoria vindos de ti. No nome de Jesus,